Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu queria te dar uma notícia. Eu não tenho nada para você nessa noite, mas eu tenho fé que o Espírito Santo tem bastante coisa para falar com você. Então, que nessa noite você esteja com seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que Ele tem para falar, porque eu creio que muito mais vale ouvir o Espírito Santo do que ouvir uma pessoa por si só. O meu conhecimento, aquilo que eu estudei, aquilo que eu busquei, por fim, acaba primeiro falando comigo. Acaba primeiro ministrando sobre a minha vida, para depois eu conseguir ministrar alguma coisa aqui. E não deveria ser tão difícil falar sobre o reino de Deus, né? Porque se a gente parar para analisar, o ministério de Jesus, ele foi totalmente focado no reino de Deus. Então, quando Jesus veio, e a gente crê nisso, o que ele falava era sempre sobre o reino de Deus. Todas as parábolas, era o reino de Deus é semelhante a, era o reino de Deus é como aquele cara que saiu para semear. Então o reino de Deus, Jesus ele sempre pregou sobre o reino de Deus, né? E em circunstâncias muito diferentes das nossas. Hoje a gente é todo organizadinho, a gente tem cadeira, a gente tem um som legal, tem uma luz bonita, mas nem sempre foi assim. Então era como eles poderiam fazer naquela época, né? João Batista também, quando ele veio anunciar o quê? O Evangelho, as boas novas, né? A boa notícia, que era a boa notícia. O que era essa boa notícia? Era que Jesus iria vir e que o reino de Jesus estava próximo, que já era chegada a hora. Então existe uma certa confusão que se torna até em nossa cabeça mesmo. O reino de Deus é passado, o reino de Deus é presente, o reino de Deus é futuro, é todas as coisas. O reino de Deus é passado, é presente e é futuro, porque Jesus veio e reinou. Jesus vive e reina, e Jesus vai vir e vai reinar, continuar reinando. Então, e essa confusão normalmente ela acontece porque a gente tem uma dificuldade de entender sobre o reino de Deus, e essa dificuldade que nós temos, muito provável que é porque é a falta de relacionamento que nós temos com o Rei. Porque se nós nos relacionamos com o Rei, se nós temos relacionamento, se nós vivemos o reino de Deus, isso não deveria ser difícil para nós. Isso deveria ser uma compreensão muito fácil, muito tranquila para a nossa cabeça. Mas não é, porque nós temos vivido de maneira rasa. Nós temos vivido de maneira onde a gente acredita em um reino, onde a gente sabe que existe um reino, mas a gente tem o pezinho atrás, né? Será que tem mesmo? Vamos falar a verdade. É isso que acontece. A nossa mente ela tem dificuldade de entender isso. A nossa mente ela tem dificuldade de chegar nesse lugar. E antes de começar essa palavra, eu queria pedir para a Tainá colocar um vídeo, bem rapidinho, que vai ser o tema dessa mensagem. O pastor, por fim, aqui trouxe alguns trechos que eu iria trazer, mas a gente continua trazendo. Pode botar, Tainá. Se puder apagar a luz para ficar melhor de ver. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim, mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são o sal da terra. Amém, meus irmãos?
Quantos creem que nós somos o sal da terra? Amém. Então, o tema da mensagem dessa noite, como o pastor Aldoni já falou, hoje é a última mensagem referente a entrar mais no reino, entrar no reino e deixar o reino entrar mais em nós. E como eu tinha falado, a nossa dificuldade em deixar o reino entrar é justamente porque nós temos uma certa distância desse reino, né? E antes da gente começar a falar de reino, a gente precisa trazer um contexto que é muito importante, que se nós como reino de Deus, como povo escolhido, nação santa, geração eleita, se nós temos esse conhecimento de quem nós somos e a identidade de quem nós somos em Deus, é muito fácil da gente se relacionar. E automaticamente, quando a gente começa a se relacionar, a gente começa a ter o jeito um do outro. Existe um ditado que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E com quem você tem mais convivido ultimamente? Eu sempre falo, a nossa missão aqui na Terra é nos parecermos mais com Jesus a cada dia. E como que a gente nos parece com Jesus a cada dia? Mais e mais, convivendo com Ele. Então é meio natural, né? Não sei se você já percebeu isso. Muitas vezes, se você viaja para algum lugar, vai para algum estado diferente, que tem um sotaque diferente, você vai lá, você fica, quando você volta, você já está com o sotaque daquele lugar. Você começa a pegar o jeito daquele lugar, você começa a falar daquela forma. Então isso é natural, nós somos assim. Então imagina, se a gente tem relacionamento com Deus, automaticamente a gente começa a nos parecer com Ele. E quando a gente começa a nos parecer com Ele, a gente começa a entender que as pessoas são importantes. A gente começa a entender que não é somente nós, não é somente o eu. A gente dá muita importância para isso. A gente dá muita importância para quem nós somos, como pessoas, aquilo que nós podemos fazer. E Deus, Ele não se preocupa com isso. O que Deus vem aqui, Ele procura são corações adoradores, corações que o adorem em espírito e em verdade. Então que nessa noite você possa entender isso e que isso possa ser uma realidade na sua vida. Antes de falar de reino, eu acho que essa é a dificuldade de muita gente, inclusive a minha. Antes de falar de reino, a gente precisa entender como um reino funciona. E um reino, ele funciona da seguinte forma: todo reino tem um rei. Esse é o primeiro ponto. E quem é o nosso rei? Jesus Cristo. E a nossa crise de identidade muitas vezes nos tira dessa visão, porque a gente começa a assimilar o nosso rei Jesus com os reis que nós temos na terra. A gente começa a assimilar que lideranças, que pessoas acima são como se Jesus fosse essas pessoas também. E não é assim que funciona. Nós não devemos olhar para os reis desse mundo, para os governantes desse mundo. Nós temos que olhar para Jesus, porque o nosso reino é o reino dos céus. O nosso reino é o reino de Deus. Então, se a gente começa a tirar os nossos olhos dos reinos da terra, fica muito mais fácil a gente aceitar o reino de Jesus, o reino de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, e a gente sabe disso. Quantas guerras, quantas coisas têm acontecido. E isso tudo por quê? Porque todos os reis querem a sua glória. Todos os reis querem ter as suas glórias. E o ser humano, ele não foi preparado para ter glória. O ser humano, ele não tem estrutura para isso. Quanto famoso que tem por aí em depressão, com doenças da alma, porque querem puxar para si a glória. Digital influencer é a moda do momento. Todos querem puxar para si a glória. E a glória não é do ser humano. A glória é de Deus. A gente não pode ser influenciado por pessoas. Nós temos que ser influenciado pela cultura do reino. Então todo reino tem um rei. E se nós reconhecermos o nosso rei como o rei da nossa vida, fica muito mais fácil. Todo reino tem leis. Leis que nós precisamos seguir, né? Tudo que governa aquilo que a gente faz. Todo reino tem leis. Todo reino tem um povo. E quem que é o povo do reino de Deus? Somos nós. Ei, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você é o povo do reino de Deus. Ei, mas você falou para o seu irmão, mas você precisa falar para você mesmo. Você é o povo do reino de Deus. E sabe o que é o legal de um povo? É que o povo do reino de Deus, ele sempre quer trazer as outras pessoas para dentro do seu reino. E nós precisamos ter essa mesma motivação. Vários reis desse mundo tentam conquistar territórios e ganhar mais espaço e ganhar mais coisas e mais poder. Nós precisamos ter o mesmo afinco.
nós precisamos ter a mesma determinação em ganhar as pessoas para o reino de Deus. Nós precisamos ter a mesma determinação que esses reis têm em ganhar as coisas desse mundo, para ganhar pessoas, para ganhar almas para o reino de Deus. Todo reino tem uma cultura. O que é a cultura? É o jeito de falar, é o jeito de andar, é o jeito de se vestir, é os comportamentos, é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Isso gera e isso cria uma cultura. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos ter uma cultura que corresponda ao reino de Deus. Ei, quanto tempo e quantas vezes nós temos manchado essa cultura com coisas desse mundo? Quantas vezes nós temos deixado entrar no reino de Deus e vão entrar no reino de Deus? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós temos que ser a barreira para que coisas desse mundo não entrem no reino de Deus. Então, todo reino tem uma cultura. E todo reino tem um território. São as cinco características de um reino. E o território, normalmente, como eu estava falando, dos reis dessa terra, presidentes e, enfim, são territórios mesmo, são áreas, são lugares. E qual que é o território que o rei Jesus quer na sua vida? É o seu coração. Esse é o território que Jesus quer. Esse é o único território que importa para ele. Então, como tem sido o teu coração? Sabe, existe uma dificuldade muito grande, porque quando a gente é pequeno, a gente vai crescendo. Não que eu seja grande, eu continuo pequeno. Mas a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo na nossa vida. E o que vai acontecendo? A gente vai criando algumas caixas dentro da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. E cada caixa dessa a gente coloca um cadeadinho. Por quê? Porque em algum momento alguém entrou nesse lugar. Em algum momento alguém fez bagunça nesse lugar. Então o que acontece? A gente começa a se defender e a gente começa a botar um monte de cadeadinho ali. Então, quando Deus tenta trazer o seu reino e colocar o reino dentro de nós, a gente fala, opa, peraí, deixa eu ver que caixinha que eu vou abrir. Nós estamos decidindo onde Deus vai operar na nossa vida. Não, aqui eu não quero que Ele opere, porque se Ele operar aqui vai dar ruim. Não, aqui pode, aqui não pode. A gente não se entrega por completo. A gente não entrega a nossa vida de fato para Jesus. Então, quando a gente fala de reino, eu acho que tem muito a ver com isso. A gente está fechado a receber o reino de Deus. Nós precisamos abrir os cadeados. Quando o rei vir e quando o rei chegar, a gente precisa estar com os cadeados abertos para que ele possa entrar e arrumar aquilo que precisa ser arrumado. Para que ele possa entrar e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. No reino de Deus, nós temos dois tipos de pessoa. E essa é a verdade que o reino de Deus expõe. Então eu vou falar de dois tipos de pessoas. As pessoas que entram no reino e deixam o reino entrar. E as pessoas que entram no reino, mas não removem as barreiras. Elas entram no reino, mas elas não tiram as travas. Elas não abrem os cadeados. Então as pessoas que entram no reino e deixam o reino entrar são as pessoas que se envolvem. Elas se rendem, elas são moldadas pelo reino. São pessoas que não têm dificuldade, elas conseguem entrar. E não são pessoas perfeitas, porque perfeito nenhum de nós é. Mas são pessoas que têm o entendimento. Elas entram no reino e elas entendem que elas precisam estar servindo. Elas entram no reino e elas entendem que a base da sua vida é o Rei, é Jesus Cristo. Então, esse tipo de pessoa normalmente são as pessoas que estão aqui e que estão buscando. São um tipo de pessoa que não se cansa. São um tipo de pessoa que mesmo diante das dificuldades, diante das tribulações dessa vida, elas não se cansam. Elas continuam, e elas continuam, e elas perseveram. E porque dificuldade vai vir. Jesus já disse que no mundo teríamos aflições. Então a gente não pode esperar nada diferente disso. Mas as aflições, elas não podem nos parar. Elas não podem dizer quem nós somos. Elas não podem mexer na nossa identidade. A nossa identidade precisa estar firmada em uma coisa: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se a nossa identidade está firmada, se a nossa identidade está dentro disso, sem dúvidas, é muito mais fácil. E tem o segundo tipo de pessoa, que são as que entram no reino, mas não removem as barreiras. Ou seja, aquilo que eu falei mais cedo.
Elas entram no reino, elas até estão aqui, estão em nosso meio, mas são pessoas que ao primeiro momento começam a criticar. São pessoas que ao primeiro momento começam a apontar o dedo. São pessoas que ao primeiro momento, a primeira dificuldade que Deus traz, elas começam a andar um pouquinho para trás. Opa, peraí, não é bem assim, dessa forma eu não quero. Por quê? Porque vai contra aquilo que ela quer, porque vai contra aquilo que ela deseja. E não é assim que funciona. Então, você consegue aqui nesse momento identificar qual tipo de pessoa você é? Então que você faça uma autoanálise da sua vida e que você veja que tipo de pessoa você está sendo no reino. Que tipo de legado você está carregando para o reino. E o que você tem expressado para as pessoas que você quer trazer para o reino. Porque não adianta a gente falar de cura se nós mesmos no dia mal a gente não acredita na cura. Não adianta nós falarmos de que Deus é bom e que Deus é maravilhoso se nós mesmos no dia mal, e o dia mal vem para todo mundo, nós temos dúvida, nós duvidamos, nós não acreditamos que Deus é capaz. E meus irmãos, quando eu falo aqui, pode ter certeza que essa palavra falou comigo durante a semana inteira. Durante a semana inteira, enquanto eu estudava, eu falava: Deus, eu não posso falar isso. Porque se eu falar isso, eu estou falando para mim mesmo. E Deus falou: mas não é tu que fala, sou eu. O chamado do reino. O reino de Deus não é um lugar que você apenas visita. É uma realidade que precisa invadir você. Não basta entrar em um ambiente de reino, é necessário que o reino esteja em você. Porque o objetivo de Deus é mudar tudo ao seu redor. E essa mudança ocorre de dentro para fora. Ei, Deus quer que aquilo que está dentro de você governe aquilo que está fora. A gente começa, é como se fosse o copo cheio, a gente costuma usar isso muito, né? Quanto mais cheio o copo está, o que acontece? Ele começa a transbordar. Ele começa a transbordar. E ao transbordar, ele começa a impactar outras pessoas. E ao transbordar, ele começa a invadir outras pessoas. E ao invadir outras pessoas, essas pessoas começam a ser transformadas também. E automaticamente, não é por força nem por violência, essas pessoas começam a entender quem é o Rei. Essas pessoas começam a entender quem é Jesus Cristo na vida delas. E muito melhor, elas começam a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nessa noite que a gente possa tirar da nossa vida esse pensamento de que lideranças, que elas não são necessárias e que todas são ruins. Tem algumas ruins, mas nem todas. Porque quando a gente começa a ter esse pensamento, a gente começa a projetar isso para o Rei Jesus. A gente começa a projetar isso para o reino. E isso não é bom. E nessa noite, nós estamos sendo convidados a entrar mais no reino. É o tema da mensagem. Entre no reino e deixe o reino entrar mais em você. É extraordinário aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É extraordinário o que Deus pode fazer na nossa vida. Em Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Eu tenho ouvido bastante essa palavra nos últimos dias. A gente teve uma conferência em Curitiba e o tema era o mesmo tema que o nosso aqui. E por muito tempo a gente ouve essa mensagem, essa palavra, e a gente não consegue compreender justiça, paz e alegria. Então assim, Deus é justo, e Ele é justo e isso nunca vai mudar. E nós precisamos viver uma vida de justiça. Uma vida guiada pela justiça de Deus, uma vida correta diante de Deus e das pessoas. Mas tudo tem um lado, né? Tem um lado bom e tem um lado que é mais difícil. E qual é o lado difícil da justiça? É a justiça. Quem nós temos sido? Como nós temos andado? Como Deus vai nos julgar? Mas o jugo de Deus, ele é suave. O fardo de Deus, ele é leve. Então a gente não precisa ter medo disso. A gente precisa confiar e a gente precisa entregar a nossa vida a Ele, e a justiça dele será feita. O pastor falava aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, muitas vezes eu acho que a gente está correndo corridas que não foram preparadas para nós. Tem uma história bem rápida. Um cachorro estava na frente de casa e passou um coelho correndo na frente do cachorro.
E esse cachorro começou a correr atrás desse coelho. E correr, e correr, e correr, e correr. Passou na frente de uma outra casa, tinha outro cachorro. Esse cachorro viu aquele cachorro correndo atrás do coelho e começou a correr também. E tava um corre, pega e não pega, pega e não pega, corre, corre. Passaram na frente de outra casa, outro cachorro começou a correr atrás. Quando viu, tinha uns 40 cachorros correndo atrás. Pararam e perguntaram pro último cachorro: por que você está correndo atrás? O que deu? O cachorro falou: não sei, está todo mundo correndo, eu estou correndo também. Então você entende que muitas vezes nós estamos correndo corridas que não são nossas. Nós estamos correndo corridas que não foram preparadas para nós. E aí a gente se cansa. E aí a gente não entende o porquê que a gente está cansado. E aí a igreja não presta. E aí o irmão da igreja não presta. E aí o pastor da igreja não presta. E aí o cara que está lá no som não presta. O cara que está na mídia não presta. Aí ninguém presta. Mas por quê? Porque nós estamos correndo corridas que não são nossas. Nós estamos olhando para lugares que Deus não mandou que a gente olhasse. A gente precisa viver uma vida governada pela paz de Deus. A paz que excede o entendimento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você vai viver a paz que excede o entendimento? Quando você abre mão do direito de entender. Ninguém consegue viver a paz que excede o entendimento sempre se preocupando. Sempre, meu Deus, será que vai dar certo amanhã? Será que vai dar certo amanhã? Eu sei que é difícil. É difícil. Mas a gente precisa começar a confiar. Porque se a gente confia e a gente entrega, a gente começa a viver a paz que excede o entendimento. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho uma vida que eu pedi a Deus. Sempre pedi essa vida que eu tenho hoje. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma família maravilhosa, mas nem sempre foi assim. Eu tinha tudo isso, uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, mas eu tinha os meus próprios problemas para lidar. Decisões que eu tomei, corridas que eu corri que não eram minhas. Corridas que eu comecei a correr e que me fizeram mal. Então em algum momento eu precisei decidir, eu não vou correr mais essas corridas. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, Deus começou a correr por mim. Deus começou a ir em direção àquilo que eu precisava. Porque por muito tempo eu pensava, eu preciso disso. E Deus falava, mas não é disso que tu precisa disso aqui. E só quando eu entendi e quando eu abri o meu coração para isso, só quando eu realmente me converti, porque eu já ia para a igreja em alguns momentos, mas só quando eu me converti de verdade, é que eu consegui viver a paz que excede o entendimento. Tem boleto amanhã? Tem, né? Tem. Tem bastante boleto amanhã. Mas a vida é assim, a gente vai ter boleto amanhã, todos os dias. A gente vai ter problema amanhã, todos os dias. Mas é difícil não se preocupar, é difícil não pensar como vai ser o amanhã. É muito difícil, mas a gente precisa entender que o amanhã não pertence a nós. A gente precisa entender que cada dia traz o seu mal. Mas cada dia, em todos os dias, nós temos Deus para lidar com isso. Existem problemas grandes, problemas pequenos, mas o nosso Deus, Ele sempre vai ser grande. Ele sempre vai ser suficiente. Então nós precisamos entender isso. Uma necessidade maior. Jesus ele deixou claro que havia uma necessidade maior. Muitas vezes quando perguntavam para ele o que ele ia comer, o que ele ia beber, ele falava que isso não importa. Isso não importa o que eu vou comer, o que eu vou beber. O que me importa é que a vontade do meu Pai seja feita. O que importa é que o reino de Deus seja pregado na terra. Então se Jesus, é aquilo que eu falei mais cedo, se o centro do ministério de Jesus era falar do reino de Deus, por que isso é tão difícil para nós hoje? Não deveria ser o nosso principal objetivo? Não deveria ser a nossa principal motivação? Aliás, a gente sempre fala que a gente quer nos tornar parecidos com Jesus. Mas você precisa sempre ter o entendimento de que isso traz um peso. Porque Jesus, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o homem perfeito. Então nos tornarmos parecidos com Ele é o máximo que a gente vai conseguir, parecidos com Ele. Mas ao momento em que as pessoas nos olham, que as pessoas olham para a nossa vida, olham para a nossa casa, olham para a nossa família, e elas conseguem ver Jesus em nós, aí nós estamos nos tornando mais parecidos com Deus a cada dia. Nós estamos nos tornando mais parecidos com Ele a cada dia. E a cada dia que nós nos tornamos mais parecidos com Ele, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo esculpido, e o nosso caráter vai sendo moldado junto, o nosso eu vai sendo moldado junto. A gente esteve numa ministração, e como eu falei, e
foi comparado mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, que o reino de Deus é como, isso é bíblico, o reino de Deus ele é como um grão de mostarda, que em poucas estações, depois de plantado na terra fértil, ele cresce, se torna árvore, uma árvore grande, e os pássaros fazem ninhos neles. Só que no reino de Deus, a gente fazendo essa comparação, os pássaros são as outras pessoas. Só que os pássaros em uma árvore, e essa foi a analogia que ele fez, nem sempre são bem-vindos. Porque uma árvore de fruta, por exemplo, se um pássaro vai ali, ela começa a comer a fruta. E aí tu vai lá pegar a fruta e ela está comida pelo passarinho. Então a gente tem tratado dessa forma, a gente tem agido dessa maneira. A gente está protegendo a fruta e impedindo que os passarinhos venham. Isso a gente faz, a gente tem um sítio e começa a nascer os pêssegos, as coisas lá, a gente vai lá, bota saquinho, bota um monte de coisa para ninguém pegar. Para os passarinhos não ir lá e não furar. Mas automaticamente, trazendo para o reino de Deus, a gente tem feito isso. As pessoas querem vir, as pessoas até querem vir, mas nós temos colocado uma barreira. A gente não é diferente, não estou falando aqui para ninguém, mas muitas vezes a gente tem se parecido com os fariseus. A gente fecha o reino de Deus para as outras pessoas. A gente precisa abrir o reino de Deus para as outras pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas olhem e elas queiram o reino de Deus. Elas entendam, a gente não pode ser motivo de chacota por aí. O reino de Deus é uma coisa muito séria. Então tem gente que olha de fora e fala, isso que é reino de Deus? Isso que é igreja? Eles olham confusões, problemas, que tem bastante. E aí eles olham e falam, isso é reino de Deus? Isso é igreja? Sabe, Deus tem falado muito comigo nos últimos dias sobre realmente o que é ser igreja. Sabe, sobre se nós temos realmente feito o nosso papel como igreja. E quando eu falo nós, é todos nós. Quantas pessoas você tem alimentado? Quantas pessoas eu tenho alimentado? Quantas famílias eu tenho visitado? Quantas pessoas necessitadas, o órfão, a viúva? Quantos desses nós temos ido e cuidado? O reino de Deus é isso. David Livingstone, nome dificilzinho de falar, mas eu vou ler uma história rapidinha aqui dele também. Foi um missionário médico e explorador escocês do século 21, conhecido por levar o evangelho ao interior da África, combater o tráfico de escravos e mapear regiões até então desconhecidas, incluindo as Cataratas Vitória. Sua vida marcou a união entre fé, ciência e missão. Conta-se que ele, a um território africano, governado por um chefe tribal, não havia como chegar a outras tribos sem passar por esse chefe. Era costume, ao fazer alianças com esses povos, que o chefe tribal pedisse algo que pertencesse ao visitante, que representasse grande valor para ele. Livingstone tinha duas coisas que eram base da sua segurança: o chapéu e uma cabra. Essa cabra era o sustento dele. Todos os dias ele tirava o leitinho da cabra, tomava, comia e saía andando por todos os lugares da África. Ele colocou tudo ali no chão, todas as coisas que ele tinha, chapéu, tudo que ele tinha. Adivinha o que o cara pediu para ele? A cabra. Só que no lugar dessa cabra ele entregou para ele um cetro, um cajado de madeira. E ele ficou muito bravo. Ele ficou irado, revoltado, porque agora como é que ele ia comer? O que ele ia fazer? Só que mal sabia ele que aquele cajado, com aquele cajado, ele poderia ter acesso a todas as outras tribos dali para frente. E todas as outras tribos tinham diversas cabras. Então, é basicamente isso. A gente muitas vezes se apega a algumas coisas que nós temos, a gente se apega a alguns pensamentos, algumas situações, e por isso a gente fica com medo daquilo que vai acontecer. A gente não quer entregar, a gente não quer deixar que Deus faça. Mas às vezes aquilo que você vai fazer vai te trazer um resultado muito melhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é o espelho realmente disso. Ele tinha tanto medo de entregar aquela cabra porque para ele era o sustento dele. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ei, entrega a cabra. Ei, cabra.
Então nós precisamos nessa noite tomar 3 decisões práticas, e eu estou me direcionando já para o final dessa palavra. Vamos buscar renovar a nossa mente, trocar a força humana, a força do nosso braço, pela força de Deus. Ei, Deus é suficiente. Deus é suficiente. Fala isso para você mesmo. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Não é necessário mais nada. Não é necessário problema, não é necessário nada disso. Deus é suficiente. Quando você entende isso, você começa a olhar para as coisas com outra visão. Então nessa noite eu peço que Deus toque na sua mente, que Deus toque no seu coração, que Deus toque nos seus olhos, para que você comece a ver de uma forma diferente, para que você comece a ouvir de uma forma diferente. Sabe aquelas afrontas que antes vinham e entravam aqui no seu ouvido como e você já ficava virado? Que a partir dessa noite essas coisas vão continuar vindo, mas que você consiga ouvir, filtrar, e aí sim você agir como alguém, como um habitante do reino. Que as pessoas queiram se parecer com você, porque automaticamente, se você se parece com Jesus, e ela quer se parecer com você, automaticamente ela vai se parecer com Jesus. Mas nós não podemos ter medo disso, porque nós temos que ter relacionamento com Ele. Se nós temos relacionamento com Ele, nós não temos medo. Principalmente quando o pastor me chamou para trazer uma mensagem aqui, minha perna tremeu bastante. E aí eu comecei a falar para Deus, mas eu não estou preparado ainda. Não dá, não vai dar. Até falei para ele algumas vezes, não, ainda não. E aí Deus falou para mim assim, Bruno, tu nunca vai estar preparado. Porque aquele momento que você achar que você está preparado, foi com a força do teu braço, não foi comigo. Então a gente nunca vai estar preparado. Falem mais de Jesus. Falem mais de Jesus lá no seu trabalho, quando alguém te perguntar. Quando alguém não te perguntar, fala também. Ei, Jesus, Ele quer ser apresentado. Jesus, Ele anseia ser apresentado. Nós temos que ser um tipo de pessoa maranata, que não só espera, mas que apressa a volta de Jesus. Nós temos que ser um tipo de pessoa que não fica, tomara que demore um pouquinho, minha vida está boa. Nós temos que ser um tipo de pessoa que busca por isso, que anseia por isso, que espera por isso. Vamos buscar viver com renúncia. Eu ouvi alguma coisa nessa semana parecida com isso, e alguém falou que queria chegar um dia e poder viver da obra. Que ele falou isso para a mãe dele, que ele queria poder viver da obra um dia. E ele falou, o que eu tenho que fazer? Perguntou para a mãe dele, o que eu tenho que fazer para um dia eu poder viver da obra? E a mãe dele falou para ele assim, o dia que você tiver algo para deixar para trás, o dia que você entender que você tem algo para deixar, para renunciar, aí você vai começar a viver da obra, mas não é sobre dinheiro que a gente está falando. Porque talvez seja isso que você vai ter que renunciar. Talvez seja o teu salário que você vai ter que renunciar. Talvez seja o teu emprego dos sonhos que você vai ter que renunciar. Talvez seja aquela cabra que você tem se apegado por muito tempo. Talvez seja isso que Deus está te pedindo para renunciar. E vamos buscar viver em rendição total a Deus, reconhecendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aceitando que o jeito de Deus fazer as coisas é melhor que a sua maneira. Sempre vai ser. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os planos de Deus são maiores que os nossos. E para concluir, essa semana a gente vai começar o jejum de Daniel, e essa foi a primeira pedrada na minha vida. É difícil não comer carne. É difícil. Mas pela graça de Deus, e eu me convenci ontem que eu vou fazer também. Eu não ia fazer, porque eu tenho uma dificuldade muito grande. A última vez que eu fiz, eu quase desfaleci. Mas aí Deus falou comigo, Bruno, é 21 dias só. Eu falei para ele, mas é quase um mês. Então, se a gente depende de como a gente olha, né? Então, a minha sogra vai me ajudar, vai fazer umas comidinhas lá diferentes. Mas é isso é uma das renúncias. É renunciar a algumas vontades, é renunciar a alguns quereres nossos, para que a vontade de Deus, para que o poder de Deus possa se aperfeiçoar em nós. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a gente fazendo o jejum aí 21 dias, a gente vai ficar fraquinho. Que a gente não vai comer carne, a gente vai ficar fraquinho. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nunca fez tanto sentido. Então que o poder de Deus possa nessa semana se aperfeiçoar em você.
que que você carrega, esse Deus que você carrega, esse Jesus que você carrega, seja passado para os outros que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, onde você estiver. Que todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, a luz de Deus possa entrar com você. A luz do Espírito Santo possa entrar com você. Então essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês nessa noite. Convido o pastor Adoni a voltar aqui. E em nome de Jesus eu oro para que essa semana seja uma semana onde você vai ouvir muito a voz de Deus. Que onde a voz de Deus seja algo que vai ser doce aos seus ouvidos. Mas lembrem-se, não é só jejuar, precisa orar, precisa se consagrar, precisa entregar para Jesus a tua vida. Porque só deixar de comer é dieta, não é jejum. E outra, vamos tentar ser um pouquinho discreto. Porque a gente costuma, né? Chega alguém perto, não, eu não posso, não estou comendo carne. Então, vamos tentar ser discreto. A Bíblia fala, né? Que o jejum ele precisa ser no secreto. A Bíblia fala que a oração precisa ser no secreto. E aquilo que está no invisível, toca o que é visível. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus.